Amém. Semana passada a gente começou uma série que eu estou imaginando que ela vai ter quatro domingos, 4 episódios, 4 partes. E essa é a segunda. Não sei se Deus vai me dar uma inspiração para alongar ainda mais além dessas 4 que eu estou imaginando. Não está pronto ainda, mas na minha cabeça está mais ou menos organizado para serem 4 partes, respondendo a uma simples pergunta: quem é Jesus? Quando Deus me colocou para produzir, escrever, falar sobre esse tema, eu, a princípio, nem acreditei, porque eu disse: Deus, todo mundo na igreja já conhece quem é Jesus. E Deus me direcionou para João capítulo 1, o Evangelho de João no capítulo 1, e logo na primeira frase me veio aquela pancada de revelação no coração, porque eu simplesmente li que no princípio era o Verbo. E eu me lembrei que verbo no grego é logos. E eu sempre entendi, sei, está em qualquer dicionário, que logos, a tradução para o português é palavra ou verbo. Mas depois eu comecei a pesquisar mais. Deus me direcionou para pesquisar um pouco mais sobre o conceito, o conteúdo daquilo que logos significa. E eu comecei a ver que logos também significa o sentido de algo. E Deus começou a me mostrar que Jesus é aquele que traz o sentido para a vida, que Ele é o que dá sentido à vida. Fora de Jesus, a vida não tem sentido. Pare para pensar, quando você pensa que a vida não é eterna, que ela acaba no cemitério, ali acabou, não tem mais nada, após a vida não há mais nada, essa vida passa a ser sem sentido. A gente perde as referências. A gente perde os absolutos que nos dão referências. Na verdade, se Deus não existe, se a vida não tem sentido algum, então cada um de nós tem a sua verdade e cada um faz aquilo que quer. Então, um pode achar que matar é errado, o outro pode achar que não, é certo, é correto. Um pode achar que forçar alguém a ter relações sexuais, tudo bem, e o outro diz, não, isso é crime. Mas qual é o padrão que a gente tem? Quando nós entendemos que Jesus é o que dá sentido à vida, os valores que saem da palavra nos dão um norte, nos dão uma direção, e a gente começa a ter discernimento. Discernimento. Sabe, ontem eu estava conversando com o pastor Mark, estava junto com ele, nesses dias ele está lá em Ipanema, está ministrando em Ipanema, ministrou na quinta, na sexta, ontem, sábado, nesses 3 dias. Como? Quinta fui eu, não foi ele. É verdade. Na sexta, no sábado, então ontem eu estava conversando com ele e o Jorge, pastor Jorge, me lembrou que no ano passado ele estava aqui e o Jorge toma nota de tudo ali no celular, ele toma nota rápido e ele faz até um esboço, ele dá até uma melhorada, depois ele passa para mim, né? Se eu for pregar de novo em algum outro lugar, fica até melhor, porque ele toma nota e já bota uns adendos a mais. E ele estava me lembrando de uma pregação que o pastor Mark fez aqui no ano passado, e ele disse uma coisa fantástica: discernimento não é simplesmente observar e perceber a diferença entre o certo e o errado, mas é você perceber a diferença entre o certo e o quase certo, porque aí é que mora o perigo. O certo e errado qualquer um vê, mas o certo e o quase certo é aonde entra o evangelho mix. O evangelho mix é quase certo. E tem muita coisa que é boa e é certa, mas há um pedaço, alguma coisa que é enxertada ali e que a gente precisa de discernimento para entender que graça não é como os críticos falam, licença para pecar, é apenas um movimento. Não, graça é muito mais do que isso. Graça é a presença real de Jesus no nosso meio. Graça é o nosso chamado para a salvação. Graça é o sangue de Jesus nos lavando de todos os pecados. Graça é Deus nos curando e nos abençoando como um favor imerecido, não como algo conquistado. E a gente começou na semana passada vendo aqui aqueles 5 primeiros versículos de João, capítulo 1, onde diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, o logos, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida
Zoe, ou seja, a vida, a natureza do próprio Deus estava nele e a vida era a luz dos homens. E a gente começou a ver que esse termo luz é usado no Evangelho de João muitas vezes como sinônimo de verdade ou como sinônimo da própria vida. A vida era a luz, vida, vida, verdade. Luz, verdade. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E eu comecei a ver aqui com você que essa última frase de João, ela não é tão simples quanto parece. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não é simplesmente João falando sobre luz, uma lâmpada, uma vela que se acende. Qualquer criança sabe que quando você entra num quarto escuro, botou a mão no interruptor, a luz acende e as trevas vão embora. João, inclusive, usa um termo aqui que fala de uma luta. Ele diz, as trevas não prevaleceram contra ela. Quando você bota a mão no interruptor, não há luta alguma. Não há uma resistência das trevas. Dizendo, não vou deixar a luz brilhar. Não. Imediatamente as trevas desaparecem porque a luz brilha. Isso aqui está falando sobre a vida de Jesus. Jesus em pessoa. A verdade, a luz que emana de Jesus, expulsando, prevalecendo contra as tentativas do inferno de prevalecer. E quando nós estamos em Cristo, nós agora também somos luz. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Por isso é importante que você entenda que você é luz do mundo, é sal da terra, você é embaixador de Cristo. Essa obra de divulgar a palavra da graça, de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, é um privilégio que Deus deu a nós. Ele poderia ter dado aos anjos, e a Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer o que foi dado a nós. E eles quase que têm ciúmes de nós em relação a isso. E Deus nos deu esse privilégio. Então, olha só, use aquilo que é estratégico e está disponível nas suas mãos. Você pode, por exemplo, foi mostrado aqui o vídeo falando sobre o podcast da pastora Denise. Eu fui a Ipanema e voltei ouvindo. Ela conectou lá o celular com o rádio do carro, e eu fui ouvindo uma parte na ida, uma parte na volta, e está excelente aquele podcast. Está muito legal. Está muito, muito legal. Quando você que é da Nova simplesmente deixa isso passar, você está perdendo uma oportunidade estratégica de divulgar o Evangelho da Graça. Então, ainda que você não seja fã de podcast, entra no YouTube. Nem assiste o podcast, mas pelo menos bota lá o like. Pelo menos se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, o tal do algoritmo, ele entende que aquele vídeo é relevante. Se tiverem 2 ou 3 pessoas só curtido, se inscrito, o algoritmo olha e fala assim, olha, isso aí o pessoal não tem interesse. Mas quando uma massa de pessoas se inscreve, curte e tal, o algoritmo diz, cara, isso aqui é relevante. E ele começa a divulgar para pessoas para quem você sequer repassou o vídeo. Pessoas que você nem enviou o link. E as pessoas começam a ouvir. Então é importante você ter você utilizar aquilo que é estratégico para você ser luz do mundo. Amém, gente? Você de repente leu um dos meus livros, ou um dos livros da Denise, achou interessante, achou legal, achou relevante. Você pode agora comprar um livro desses para presentear alguém. É evangelístico isso, é um movimento evangelístico. Pastor, eu fico sem graça de entregar livro com as coisas da igreja. A pessoa às vezes é preconceituosa. Faça como eu já te disse. Você mora num prédio, não mora em casa, tem que pegar elevador, entra no elevador com o livro e não aperta botão nenhum. Fica só com o livro ali na mão. Alguém vai apertar em algum andar. O elevador sobe, você está lá com o livro. A pessoa entra, você não faz nada. Você só dá uma boa tarde, boa noite, bom dia. Chegou no térreo ou no andar que a pessoa saltar, você, assim que a porta abrir, você entrega o livro na mão dela e vai de costas só andando. A porta vai fechando, a pessoa com o livro na mão não vai entender nada. Você nem precisou abrir a boca para falar. E você está sendo luz no mundo. Você está sendo sal da terra. Você está sendo embaixador de Cristo. Então agora, quando a gente parte para o versículo 6, começa aqui uma nova sessão desse capítulo. Começa agora uma nova parte.
desse capítulo 1. E ele diz assim no versículo 6: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele está falando aqui agora de João Batista. E ele diz: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, aqui, a partir do versículo 6, quando João diz que o Verbo estava no mundo, agora o Logos já não é uma palavra, agora o Logos se faz carne. Agora ele fala de Jesus já se manifestando nesse mundo, já se manifestando aos homens. Logos, aquele que dá sentido à vida, agora estava no mundo, o Criador se submeteu a se tornar como uma das suas criaturas. Ele vem humildemente como servo. O mundo não o compreendeu, os judeus não o receberam. Então, a nossa função como movimento evangelístico, como uma igreja evangelisticamente potente, a nossa função é fazer com que o mundo compreenda quem é Jesus. Que o mundo entenda e compreenda quem é Jesus. Porque o mundo não o compreendeu e continua não compreendendo. E muitas vezes a culpa está na própria igreja, que retrata Jesus como um Deus severo, um Deus que está pronto a enviar algum tipo de maldição, enfermidade ou um desastre para que você aprenda uma lição. E nós precisamos fazer com que o mundo compreenda quem Jesus realmente é. Compreenda quem Deus é. Compreenda quem o Espírito Santo é. Os judeus não o receberam. Ele veio para os seus, em primeiro lugar, mas os seus não o receberam. Agora, a todos quantos o receberam, que creram na sua divindade, que creram que ele é o caminho, a verdade e a vida, lhes foi dado poder para se tornarem filhos de Deus. E essa palavra que aparece aqui, a todos que o receberam, deu-lhes o poder. No grego, essa palavra é exousia. No português, você tem duas palavras no grego que são traduzidas por uma só palavra, que é poder. Você tem exousia e dunamis. Dunamis é poder no sentido dinâmico, de algo que realiza alguma coisa. É um poder explosivo. Dunamis é a raiz de palavras como dínamo, dinamite, algo que tem força mobilizadora, força explosiva. Isso é dunamis. Isso fala do poder de Jesus para curar, de poder para expulsar demônios. Mas quando ele diz aqui no Evangelho de João, que deu a nós, que deu àqueles que creram poder, ele está falando na verdade de exousia, e exousia é autoridade. A você foi dada autoridade no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que essa autoridade não tem a ver com força. Se alguém, sujeito qualquer, vai para o meio da Avenida das Américas e bota a mão assim para os carros pararem, ele vai morrer atropelado. Porque alguém pensa, cara, é assalto, é alguma coisa, é algum truque, é algum golpe, e a pessoa não para. Mas se você olhar um policial, um guarda de trânsito, e ele estende as mãos, ele está uniformizado, ele estende a mão, ou ele toca um apito, todo mundo para. E para por quê? Não para porque ele tem força. Porque se você vier andando, ele não vai botar a mão no capô do seu carro para você frear. Porque se ele fizer isso, você vai matar o sujeito, ele sabe que ele vai morrer. Mas ele, por ter a autoridade, aquela vestimenta, aquele uniforme mostra que ele tem autoridade para fazer o trânsito parar. Então, com um apito e um gesto de mão, ele apita, ele faz assim, todo mundo para. Não é força que ele tem, é autoridade, é exousia. Da mesma forma, você recebeu exousia para se tornar um filho de Deus. Isso significa que você tem autoridade sobre as forças do inferno, para que elas não prevaleçam contra você.
Significa que você tem autoridade para repreender a enfermidade. Você tem autoridade para repreender os demônios. Porque você, não é por uma questão de força. Não é porque você grita e assusta a enfermidade. Ou então você assusta os demônios. Mas porque você simplesmente está vestido de uma autoridade que aos olhos naturais não é visível. Mas no mundo espiritual é visível. E quando você faz, pode parar. Em nome de Jesus, o inferno tem que obedecer. Porque você foi revestido dessa autoridade. Amém, gente? Nós fomos revestidos dessa autoridade. E essa é uma nova condição. Jamais concedida pela lei. A lei nunca concedeu essa condição para ninguém. Mesmo que você conseguisse, se você fosse alguém que estivesse vivendo na época do Antigo Testamento, debaixo da lei, mesmo que você conseguisse cumprir toda a lei por inteiro, uma tarefa que jamais alguém conseguiu, mas mesmo que você conseguisse, você continuaria na condição de servo, nunca na condição de filho. Nunca houve uma promessa na palavra dizendo, cumpra toda a lei, cabalmente, bonitinho, os 613 itens da lei, e você agora se tornará um filho de Deus. Não, você continuaria sendo servo. Agora, a condição de filho não é dada em função de uma obediência a mandamentos e regras. É um presente que Deus nos deu gratuitamente. Amém, gente? E é aqui, exatamente aqui, onde os legalistas erram. Porque eles acham que é mediante a obediência a regras, a mandamentos, que você será aceito. É mediante a obediência a regras e mandamentos que você será mais amado. Chegam a pensar e imaginar que a salvação é algo que você tem que se esforçar para conquistar e se esforçar para manter. Quando na verdade a salvação é um presente que é dado e é mantido por Jesus. Não é o seu esforço que mantém você salvo. É Jesus que mantém você salvo. Amém, gente? Isso tudo era uma verdade debaixo da lei. Era uma realidade para os servos que viviam debaixo da lei. A realidade da graça é completamente diferente. A graça não é para servos, mas é para filhos. E filhos que são livres e amados. A graça não é para os que obedecem, mas para os que creem. Na lei, a obediência era uma raiz. Na graça, a obediência é uma consequência, é um fruto. Eu obedeço e nem estou fazendo força para obedecer. Eu obedeço e nem estou sabendo que estou obedecendo, porque não estou preocupado em obedecer. Nossa preocupação não é obedecer, nossa preocupação é crer. A bênção de Deus hoje não é para aquele que obedece, é para aquele que crê. Crendo, nós obedecemos. Obedecendo, não necessariamente estamos crendo. Tem gente que obedece, mas obedece por medo. Quem aqui tem filho? Quantas vezes seu filho já se obedeceu porque ele estava com medo de levar uma surra? Ele não obedeceu porque ele disse, eu vou obedecer papai, eu vou obedecer mamãe, porque eu amo tanto papai, amo tanto mamãe, que eu vou guardar esses brinquedos que estão jogados por tudo quanto é canto. Eu vou pegar a sandália que está lá na sala, vou botar lá no armário. Eu vou pegar a roupa que está jogada por tudo quanto é lado e vou botar tudo no lugar, porque eu amo papai e mamãe. Por amor, nenhum deles faz nada. Só com a sandália havaiana na mão. Vá guardar essa roupa, bota essa toalha pendurada no banheiro, é só na base da sandália. Então, por medo tem gente que obedece. Deus não espera que nós obedeçamos por medo, mas que nós obedeçamos por quê? Porque pela graça fomos alcançados, nós cremos e obedecemos sem sentir, sem fazer força. Amém, gente? Por amor, simplesmente. A graça não é para os que se esforçam em cumprir cada um dos mandamentos, mas é para aqueles que descansam no amor do Pai. A graça não é para os fortes e independentes, mas é para aqueles que reconhecem que sem Jesus nada podem. Amém. Você vai avançar agora para o versículo 13, e ele diz que esses que creram, que receberam a autoridade para se tornarem filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esses que o receberam não nasceram de uma vontade humana, não nasceram de um esforço próprio, eles nasceram de uma decisão divina, que se dispôs não somente a nos salvar, mas a nos revelar o nosso propósito de existência. Por isso Jesus é chamado de Logos. Por isso ele é chamado de aquele que dá o sentido à vida. Ele é o Logos. Ele nos revela o propósito da nossa existência, o sentido da nossa vida. Esses que o receberam não nasceram de vontade humana. Nasceram porque ele nos escolheu. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque eu fui escolhido por você. Aleluia. Você e eu fomos chamados. Na verdade, não é que Deus escolheu você e aquele outro lá. Não, Deus escolheu a humanidade. Deus escolheu o ser humano. Deus podia ter escolhido as capivaras. Capivara agora está na moda, não sei porquê. Tem camisa de capivara, tem um monte de coisa de capivara. Eu não sei por que virou moda. Caderno com um desenho de capivara na capa. Eu não sei por quê. Deus podia ter escolhido as capivaras. Povoado o céu com as capivaras. Mas Deus não escolheu as capivaras, escolheu o ser humano. Amém, gente? Deus escolheu o ser humano. Nós entendemos e recebemos a revelação dessa escolha. Por isso nós estamos aqui. Então, eu sou escolhido, você é escolhido. Isso é um privilégio e uma honra. Amém, gente? Não foi algo que o homem decidiu. Deus decidiu por nós. E esse Deus que nos salva, esse Jesus que é o nosso Salvador, a Bíblia diz agora que ele é cheio, que ele é pleno de graça e de verdade. E quando você vê essa expressão, que ele é pleno, que toda a plenitude reside nele, a gente vai ver mais adiante, provavelmente no domingo que vem, João faz muita referência de Jesus como sendo pleno, tendo a plenitude, e Paulo também fala sobre isso. Ou seja, ele não é cheio ou é pleno de ira, de juízo, de acusação, de condenação, de ameaças. Ele é pleno de quê? Ele é pleno de graça, de amor e de bondade. Quando a gente fala, gente, eu fico assim meio preocupado quando eu ouço só 3 ou 4 pessoas dizendo amém a uma verdade como essa, porque eu quero que você entenda essa revelação, que para nós parece o nosso feijão com arroz. Mas há pessoas que quando você diz isso, Jesus, ele não é pleno de juízo, ele não é pleno de condenação, de acusação, ele é pleno de amor, de bondade, de graça. A mente da pessoa faz assim, ó, bum! Porque ela sempre ouviu que ele é um Deus que é bom, mas, e tem sempre um mas com uma vírgula, e o mas vem acompanhado de juízo, de acusação, de condenação, e se esquecem que nós estamos vivendo, ou nem sequer sabem que nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor. É claro que é verdade, e essa é a grande confusão. A Bíblia fala que Jesus virá para julgar as nações. Então as pessoas, como sabem que ele virá para julgar, acham que hoje ele já está julgando. Mas esse tempo que nós estamos vivendo não é ainda um tempo de juízo. É o tempo da graça abundante de Deus sobre a face da terra. Deus agora nesse período, nesse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ele não está julgando, ele está salvando. A preocupação de Deus nesse tempo, nesse período, nessa fase, nessa dispensação, é a salvação do homem. Quando você vê problemas acontecendo, não há um problema sequer acontecendo na face da terra como consequência de um juízo que Deus está enviando. O que nós vemos de problema acontecendo na face da terra, sejam guerras, fome, miséria, terrorismo, tudo isso não tem nada a ver com o juízo de Deus, tudo isso tem a ver com a ação do diabo sobre a humanidade. O mundo jaz no maligno e o diabo não tem pena de ninguém. O diabo não olha e fala assim, eu vou atacar esse aqui, aquele ali, não, que aquele ali, coitado, já sofreu demais. Não, quanto mais sofrido você for, mais feliz ele fica.
E a resposta só está em Jesus. Jesus não é a causa do problema, ele é a resposta para o problema. Ele não é a causa do sofrimento, ele é a solução do sofrimento. Ele não é o causador da enfermidade, ele é aquele que cura a enfermidade. Amém, gente? Isso se chama evangelho. Esse é o evangelho que nós precisamos levar para as pessoas. As pessoas precisam compreender quem Jesus realmente é. E Deus, em Cristo, não esconde as suas intenções reais, porque Ele é cheio de graça, mas Ele também é cheio de verdade. E a real intenção, o real plano dele é salvar o perdido. Não é julgar, mas salvar o perdido. João Batista, ele era primo de segundo grau de Jesus. Nessa versão que a gente normalmente lê, que é a Nova Almeida Atualizada, e algumas outras, fala que Ana, a mãe de João Batista, era parenta de Maria. Mas quando você lê algumas outras versões mais antigas, citam literalmente que Ana era prima de Maria. Se Ana era prima de Maria, então João Batista era primo em segundo grau de Jesus. Mas ambos cresceram sem ter contato. Eles não cresceram juntos. E João era filho de Zacarias, que Lucas diz era descendente de Abias. Quando você vai consultar quem era esse Abias, Abias é citado lá em 1 Crônicas 24, no versículo 10. E Abias era descendente de Arão. Arão, o primeiro sumo sacerdote, e todos os outros sumos sacerdotes que vieram acontecendo ao longo da história, sempre foram descendentes de Arão. Então Arão, o filho mais velho de Arão, foi o próximo sumo sacerdote. O filho mais velho desse agora se tornou o outro sumo sacerdote. O filho mais velho desse se tornou o outro sumo sacerdote. E assim, nessa cadeia sucessivamente. Então, há uma chance, há uma possibilidade, até relativamente grande, que Zacarias, o pai de João Batista, que era descendente de Abias, filho de Arão, fosse, na verdade, o legítimo sumo sacerdote da sua época. Na época de Jesus, na época de João Batista, no templo tinha 2 sumos sacerdotes, o que era já uma aberração em vista do plano e do propósito de Deus e da lei. Mas havia 2, e esses 2 foram designados pelo governo de Roma, era uma designação política. Então o verdadeiro e genuíno sumo sacerdote não estava exercendo a sua função no templo. Então muito provavelmente esse legítimo sumo sacerdote era Zacarias. Se Zacarias tivesse sido realmente o legítimo sumo sacerdote, João Batista seria o próximo sumo sacerdote. Isso tem uma implicação tremenda, porque João Batista, ele é aquele que batiza Jesus, ele é aquele que reconhece que Jesus é superior a ele. Então ele, na verdade, como sumo sacerdote, está passando para Jesus o sumo sacerdócio. E agora, João Batista, que era filho de Zacarias, portanto, provavelmente o substituto e o provável futuro legítimo sumo sacerdote, ele passou a sua juventude também, muito provavelmente, numa comunidade, a comunidade dos essênios. Os essênios não são citados na Bíblia, mas se você hoje for a Israel, com certeza você vai visitar um sítio arqueológico chamado Qumran. O sítio de Qumran é onde foram encontrados uma série de papiros e de documentos da época até anterior a Jesus. E quem encontrou foi não foi bem um pastor de cabras, quem encontrou foi a cabra. Porque esses papiros, esses documentos estavam todos em alguns vasos de barro, numa caverna, numa montanha lá em cima do monte. E essa cabra, atrás de pasto, atrás de comida, começou a subir, escalou e foi até lá em cima. E o pastor dessas cabras foi atrás da cabra. E quando ele chega lá, ele encontra aquela montoeira de vasos de barro. E ele começou a trazer aquilo tudo lá para baixo. E as autoridades de Israel viram que aquilo tudo eram documentos dos essênios. Quem eram os essênios? Eles eram uma comunidade, um grupo que primariamente eles pertenciam aos fariseus. Eles eram fariseus. Mas quando eles começaram a ver a hipocrisia dos fariseus,
as deturpações teológicas dos fariseus. Eles se afastaram dos fariseus, se separaram para formar essa comunidade que foi viver fora da cidade de Jerusalém, no deserto, num lugar fora do ambiente da cidade de Jerusalém. E esses homens, esses fariseus, ou melhor, esses essênios, eles viviam uma vida extremamente simples, mas também muito rigorosa. Eles buscavam, o desejo deles era estarem separados para passar o dia e a vida, buscando a Deus, estudando a Torá, praticando a lei de forma sincera. Então esses camaradas, eles viviam de uma vida muito simples, mas muito rigorosa. Eles tomavam todo santo dia de manhã um banho gelado, numa pequena piscina chamada de mikvê. O mikvê era uma espécie de batismo. Na verdade, o mikvê é a origem do nosso batismo nas águas, que era o batismo, que não era o nosso, o batismo de João. Nosso batismo é diferente, o ritual é o mesmo, um mergulho nas águas, mas a motivação e os resultados são outros diferentes. E o mikvê era um banho de purificação. Então, todo dia de manhã, os essênios, se você vai a Qumran, tem várias dessas piscinas, umas menorzinhas, outras maiores, e tem sempre uma escada que é dividida ao meio. Você desce por um lado, você se auto-batiza, mergulha ali na água, e quando você sai da água, sobe pela outra metade. Porque você desce impuro, sobe puro. Se você subir pelo mesmo lado que desceu, deu ruim. Voltou a ficar impuro. Então você desce por um lado, se mergulha na água, sai, e não tinha aguinha quente. Era aguinha gelada. Às vezes o pessoal no batismo reclama: pastor, a água está fria. Vou te dar um mikvê. É na água gelada. E não podia ser qualquer água. Tinha que ser água corrente, ou de um rio, ou da chuva. Não podia ser de um lago, água parada. Isso era o que eles chamavam de água viva. Então, o camarada, todo santo dia, pela manhã, a primeira coisa que os essênios faziam era tomar esse banho purificador. Esse banho para purificar de qualquer coisa, de qualquer impureza do dia anterior. E eles passavam o dia orando, estudando a palavra, fazendo cópias da palavra e fazendo um diário, dizendo como era o dia de cada um deles. João Batista, muito provavelmente, era um deles. A importância dessa comunidade dos essênios é tão grande, gente, porque eles encontraram vários documentos, trechos do Antigo Testamento, copiados pelos essênios, e para surpresa dos arqueólogos, eles encontraram lá um livro de Isaías inteiro. Você não tem dos manuscritos nenhum livro inteiro. Você tem às vezes um pedaço que foi encontrado numa época, o capítulo 5, 6 e 7 foi encontrado numa outra época, você vai juntando, mas ali eles encontraram um livro de Isaías inteiro. E para surpresa dos arqueólogos, aquele livro de Isaías, copiado, escrito há mais de 2000 anos, muito antes de Jesus, ele é idêntico, palavra por palavra, ao livro de Isaías que está na sua Bíblia. E isso mostra para nós que a Bíblia é um livro, um documento arqueológico, histórico e espiritual confiável. Não acontece na Bíblia, como dizem muitos críticos, a Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo. Isso é uma mentira, uma bobagem, falta de cultura e de entendimento de como esses homens faziam cópias da palavra. Eles eram extremamente rigorosos em copiar palavra por palavra. João, muito provavelmente, até porque Marcos descreve que João Batista, ele aparece vestido com uma veste de pelos de camelo, com um cinto de couro, e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Quer dizer, o cara vivia no jejum intermitente, né? Só na base do melzinho e do gafanhoto. Então, muito provavelmente, ele teve alguma convivência com os essênios, mas, por tudo o que ele fala, registrado no primeiro capítulo do Evangelho de João, fica muito claro perceber que ele recebeu uma revelação de quem Jesus é. E é exatamente isso o que você e eu precisamos. Nós precisamos mais do que ensinos, nós precisamos mais do que instruções, nós precisamos mais do que estudos, nós precisamos de receber uma revelação de quem Jesus é. O mundo precisa de entender a revelação de Jesus. E nós precisamos de mais.
Porque, por incrível que pareça, em muitas igrejas, as pessoas estão na igreja, já ouviram falar sobre Jesus, já estudaram coisas sobre Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Muita gente conhece Jesus do mesmo jeito que eu conheço o Brad Pitt. Alguém aqui sabia que eu conheço o Brad Pitt? Não sabia? Pô, esse pastor Fragalho é danado, rapaz, conhece o Brad Pitt. Eu conheço o Brad Pitt, mas você também conhece. Quem já assistiu algum filme com o Brad Pitt? Todo mundo já assistiu um filme com ele? Pois é dali que eu conheço o Brad Pitt. Eu, quando estou lá nos Estados Unidos, às vezes a gente vai no Starbucks, e aí o Starbucks sempre pergunta o seu nome, né? Qual é o seu nome? Para escrever no copo, né? Para depois te chamar. Quando o pessoal me pergunta qual é o seu nome, eu digo lá, Brad Pitt. A menina escreve lá. Quando chamam, Brad Pitt, todo mundo começa a procurar para pedir autógrafo. E vou eu lá para pegar o café. Então, como é que eu conheço? Em que nível eu conheço o Brad Pitt? Eu já assisti filmes dele, sei que ele é um bom ator e tal, mas se você perguntar para mim, qual é a cor favorita do Brad Pitt? Não sei. Qual é o prato favorito do Brad Pitt? Sei lá. Eu sei algumas informações sobre ele, que ele casou com a Angelina Jolie, depois separou, que teve filhos e tal, que fez esse filme, aquele filme, mas ter intimidade... Eu nunca fui na casa dele para sentar e termos um almoço, tomarmos um café e conversarmos, e eu saber sobre coisas da vida dele e da minha vida. Eu não tenho intimidade com ele. Então, nós precisamos conhecer Jesus como quem senta na mesa para compartilhar de um café, e conversa, e fala, e um conhece ao outro. Nós precisamos nos aprofundar. E é por isso, gente, que os jovens, o pessoal da Vibe, quando sai para um retiro, que eles têm a oportunidade de ficar mergulhados durante 3 dias na presença de Deus, ouvindo de Jesus, eles voltam pegando fogo. Por quê? Porque eles tiveram um tempo de intimidade, de proximidade, para conhecer mais e melhor, não intelectualmente, mas no coração, no espírito, quem é Jesus. E eles são envolvidos de uma maneira tão fantástica pela graça, pelo amor de Deus. Eles são envolvidos por aquele ambiente da presença de Deus. E isso vai revelando para nós do amor de Jesus e não do juízo de Jesus. Vai nos revelando da graça de Jesus e não de algum castigo que Ele esteja planejando lançar sobre nós. E nós precisamos então conhecer mais e melhor quem Jesus é. João teve uma revelação. Olha só o que é dito aqui no versículo 15. João dá testemunho a respeito dele e ele exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Veja só o seguinte, João, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Quando ele diz agora que Jesus já existia antes dele mesmo, João estava fazendo aqui uma afirmação da eternidade de Jesus anterior ao seu nascimento. Ou seja, ele estava aqui começando a reconhecer que Jesus é Deus. Vou repetir. João estava aqui reconhecendo que Jesus é Deus. Jesus não é um Deus. Jesus é Deus. Alguns ramos da igreja que se dizem cristãos falam que Jesus é um Deus, entre outros e vários deuses. Não, Jesus não é um Deus entre deuses. Jesus é o Deus. Ele é Deus. E ele não é como outros ramos da igreja que também se dizem cristãos, mas dizem que na verdade nós adoramos a 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, são 3 aspectos de um só Deus. Ele é um Deus que se expressa em 3 faces diferentes: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles tem funções diferentes, mas são a mesma pessoa. É como se você falasse a respeito de mim: pastor Fragalho é pastor, médico e triatleta, mas é um só cara. Não é quando fica em casa o médico e o pastor e vai o triatleta para o treino. Ou fica o triatleta e o doutor em casa e vai o pastor para a igreja. Não, é a mesma pessoa, com funções diferentes, em ações diferentes, em momentos diferentes, mas é um só Deus. Não o pastor Fragalho, Deus, Jesus. Amém, gente? É um só Deus.
E João começa aqui reconhecendo, ninguém tinha ainda visto nem Jesus direito. E João, ele já começa a anunciar, ele já existia antes de mim, ou seja, ele é eterno. Agora João diz, agora que você no versículo 16, não dá para você saber se é João Batista ou se é João Evangelista que está falando isso. Porque ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Mais uma vez, no Evangelho de João aparece a palavra plenitude. Todos temos recebido da sua plenitude. João diz agora que nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E quando nós lemos o Evangelho de João, e em especial os outros também, os outros evangelhos, não é difícil a gente concluir que Jesus é plenamente poderoso, mas também plenamente bom, plenamente gracioso. Ele é a demonstração viva da plenitude do amor sobrenatural de Deus por nós. A gente canta aqui, não é? Como Deus nos ama, Deus nos ama. E essa é uma realidade que a gente deveria olhar para o céu todo dia e dizer, como Deus me ama. Caramba, faltou nessa música essa palavra, caramba. Caramba, como Deus me ama, caramba, como Deus me... Faltou essa palavra porque como Deus nos ama, caramba, como Deus nos ama. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sou profundamente, tremendamente, incondicionalmente amado pelo meu Pai Celestial. Aleluia! Como Deus nos ama. E Jesus, ele é a demonstração viva da plenitude do amor sobrenatural de Deus por nós. No versículo 17, João diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E aqui, João faz o primeiro e mais ousado, mais arrasador contraste entre a lei e a graça. A lei veio através de um servo. A graça veio através do Filho. A lei veio em tábuas de pedras frias, mas a graça veio em carne e osso, na pessoa de Jesus Cristo. A lei apontava para um alvo inatingível, ou seja, cumpri-la na sua totalidade, diariamente sem falhas. A graça forma um bloco único com a verdade e nos direciona para um novo alvo, Jesus. Ele cumpriu a lei de forma plena por cada um de nós. Você vai no versículo 19 e João agora diz assim, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. E a confissão que João fez foi o seguinte, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? E ele respondeu, não, eu não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar a resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, dizendo, endireitem o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João, então por que você batiza, se você não é o Cristo, nem é Elias, nem é o profeta? Então João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dá uma olhada como a revelação de João vai se aprofundando. Porque primeiro ele diz, olha, esse aí já existia antes de mim. Ele já estava na eternidade, presente.
Mas agora ele diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 30 ele continua dizendo, este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então agora a revelação de João avança de uma forma gigantesca. E ao ver Jesus vindo na sua direção, ele afirma, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João agora afirma que Jesus é mais do que um grande profeta. Ele afirma agora que ele é o Cordeiro de Deus que tira, que remove por completo o pecado do mundo. João está fazendo uma referência aqui lá ao Êxodo. Quando ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, não como aqueles cordeiros lá do Egito que cobriram com o seu sangue o nosso pecado por um tempo, por um período. Cordeiros que tinham que ser sacrificados toda vez. Aqueles eram cordeiros que os egípcios haviam dado para aquele povo. Mas agora vem aí não o cordeiro dos egípcios, não o cordeiro dos hebreus, mas vem agora aí o Cordeiro de Deus. E esse não encobre pecados por um tempo, esse aí remove o pecado por completo. Você está entendendo por que a gente fala que quando Deus olha para você, Ele não vê um pobre e miserável pecador, porque o pecado na sua vida foi varrido na sua totalidade, removido por completo, e foi colocado em você a natureza do próprio Deus, e por isso a Bíblia fala que você nasceu de novo, foi colocado em você uma nova natureza, a natureza do próprio Deus, Zoe, Ele lhes deu Zoe. Eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, e vocês tenham isso em abundância. Então agora a nossa circunstância, a nossa situação é completamente diferente. Por quê? Porque nós estamos agora debaixo do ministério do Cordeiro de Deus que remove o pecado por completo. Versículo 32 ele diz, então João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Gente, João Batista está afirmando aqui para nós que no momento em que ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, ele viu uma pomba que desceu do céu e pousou sobre Jesus. Isso não significaria quase nada. Isso seria apenas um fato pitoresco, se não houvesse uma revelação de Deus para João. Porque, veja só o seguinte, João está batizando, de repente ele batiza um camarada que quando ele sai das águas vem uma pomba e pousa no ombro do cara. Isso é um fato pitoresco, simplesmente. Por quê? Por que é pitoresco? Porque pombo normalmente não pousa no ombro de ninguém. Você está passeando numa praça que tem uma montoeira de pombo. Quanto mais perto você tenta chegar, mais o pombo foge de você. Né? Se você aperta o passo, o pombo também aperta o passo. Ele não fica de bobeira esperando você chegar perto. Então, normalmente, não vem um pombo. Você está sentado na praça, observando o dia, comendo uma pipoca, vem um pombo, pousa no seu ombro e diz, me dá uma pipoca. Não acontece isso. Mas o que chamou a atenção é que antes, naquele determinado dia, antes de entrar dentro da água, Deus fala com João. E Deus diz o seguinte para João Batista, João, quando você estiver batizando esse pessoal, aquele sobre quem você vir pousar uma pomba, essa pomba na verdade é o Espírito Santo disfarçado de pomba. É apenas um tipo que demonstra o caráter do Espírito Santo. E esse sobre quem você vir pousando essa pomba, ele é aquele que envia o Espírito Santo, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Isso aqui, para João, tem está compactado ali uma montoeira de revelação extremamente surpreendente. Primeiro, cara, aquele em que você vir pousar essa pomba, ele é o cara.
Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Já para isso aí já é uma revelação tremenda. Mas João diz assim, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, que pega a pessoa que crê e mergulha, imerge essa pessoa no Espírito. Eu quero que você entenda o seguinte, o batismo com o Espírito Santo não é meramente um evento onde você fala em línguas. O batismo com o Espírito Santo é um momento em que você fala em línguas, mas em especial no mundo do Espírito, você está sendo mergulhado dentro do Espírito para nunca mais sair. Por que é importante a igreja buscar o Espírito Santo e ter a segurança e a certeza? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, porque quem envia o Espírito Santo é Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, não são os pentecostais, mas é Jesus quem envia o Espírito Santo. E tudo que Ele tem para me dar, eu quero. E o primeiro presente que Ele dá para você depois da salvação é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Então eu não quero nem saber se eu estou sentindo ou não estou sentindo, eu vou manifestar a fala em línguas simplesmente pela fé. O falar em línguas não é porque eu senti alguma coisa, não é porque o Espírito Santo veio com uma mão invisível, entrou pelas minhas costas e me pegou aqui pela nuca e foi lá no meu queixo e fez eu falar em línguas e eu estou dizendo, eu não quero falar, o Espírito Santo... Não. Eu falo pela fé. Eu falo pela fé. E você fala em línguas pela fé. Não é uma questão de sentir um arrepio. Você pode até sentir um arrepio. Não tem problema nenhum. Cara, eu fui lá na frente, o pastor orou, eu senti um frio, um arrepio e tal nas costas, me deu vontade de sapatear, eu sapateei. Será que isso é o batismo do Espírito Santo? Não, isso são sensações, emoções associadas com o batismo com o Espírito Santo. Mas a evidência do batismo são as línguas estranhas. Então eu não posso abrir mão porque eu acho esquisito. Cara, é esquisito. É esquisito. Eu não acho, é esquisito. Não é uma opinião, é uma constatação. É uma coisa esquisita. Não faz sentido algum que eu estou ouvindo, são sílabas desconexas que não formam uma língua, não formam português, não formam alemão, não formam inglês. É uma língua estranha. Por isso que a Bíblia fala de língua estranha, porque é estranha. Estranho, tudo que é estranho é esquisito. Então, é esquisito? É. Mas eu não quero saber, porque aquilo que Jesus me dá, eu quero receber. E quando eu sou mergulhado no Espírito, inserido dentro do Espírito, quem faz isso é Jesus. Não é o pastor, não é a denominação, é Jesus. E em segundo lugar, quando Ele faz isso, eu sou mergulhado, não é para ser mergulhado e tirado, é para ser mergulhado e permanecer. Eu quero viver uma vida mergulhada no Espírito. Porque Jesus é aquele que concede isso para nós. Por isso Paulo diz, andem no Espírito. Você foi mergulhado no Espírito, ande no Espírito, ande nessa dimensão. E você jamais vai satisfazer aos desejos da carne. Olha só que revelação tremenda que Paulo dá. Viva essa vida mergulhada no Espírito e você não vai satisfazer aos impulsos da carne. Ceder às tentações do inferno. Você está entendendo que por isso é viver mergulhado no Espírito, que é o segredo da vida na graça? E por isso viver na graça não é viver em liberdade para pecar, mas é viver em liberdade para ser quem você é. Deus não tem compromisso para transformar personagens. Quando você finge ser algo que você não é, pensando que com isso você vai agradar a Deus, não adianta você tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta você fingir alguma coisa pensando que vai enganar Deus. Deus conhece o teu coração. Então a graça é liberdade para você ser quem você é. E quando você se apresenta a Deus sem máscaras. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios, dizendo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ao Senhor como por espelho, nós somos transformados pelo Espírito, na própria imagem do Espírito. É uma ação daquele que remove o véu, que remove a máscara, que se apresenta a Deus com os seus... Cara, Deus, eu estou aqui, eu já me converti, tem 1 ano, mas eu ainda fumo. Eu já me converti há 1 ano, mas eu ainda tenho o mau hábito de ir na internet para ver pornografia. Eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero estar na tua presença, mas eu ainda tenho uma vida irregular.
na área sexual. Eu estou aqui na tua presença e eu não estou escondendo nada de você. Eu não estou tentando forjar um personagem. Eu estou me apresentando diante de você com a minha verdade, com aquilo que eu sou. Deus então olha para você com amor. Ele não te julga. Ele não vem para dizer: ah, mas você não tem vergonha na cara, tanto tempo na igreja, e ainda fumando, ainda vendo pornografia, e ainda vivendo essa vida sexual irregular. Deus não vem te julgar. Ele sequer cita nada disso para você. Você fala para Deus, Ele guarda isso. Ele não fica falando para os outros. Ele não fica espalhando. Porque tem uns profetas por aí que parece que Deus falou com ele para revelar o seu pecado. Senhor me falou, irmão, cuidado, hein? O irmão, cuidado, porque Deus já me revelou, hein? Isso é uma técnica, gente. Isso é uma técnica. Uma técnica. Sabe que tem um conto do Érico Veríssimo, de um camarada, que o camarada, ele do nada, ele resolveu dar um trote. Aí ele pegou o telefone, discou para uma pessoa que ele conhecia e simplesmente falou, quando a pessoa falou, alô, ele disse aqui: eu já estou sabendo de tudo. A pessoa do lado de lá: você já sabe? Já sei de tudo. Não fala para ninguém, pelo amor de Deus. O cara não sabia de nada. Não sabia de nada, mas falou. A pessoa ficou, ele gostou da brincadeira. Aí telefonou para uma segunda pessoa, deu o mesmo resultado. Telefonou para a terceira, o mesmo resultado. Para uma quarta, deu o mesmo resultado. Aí teve um que ele telefonou, a pessoa: tu não sabe de nada, rapaz, sabe coisa nenhuma. Aí que conversa, desligou na cara dele. Ele falou: puxa, dessa vez não deu certo. 1 minuto depois o telefone tocou. Aí a pessoa: olha, não fala nada, hein. E ele ganhou fama de ser uma pessoa confiável, porque ele sabia de tudo, de todo mundo, mas não contava nada para ninguém. No final se juntaram e mataram o cara. Qual foi o motivo? Sabia demais. E o coitado não sabia era de nada. Mas tem gente que, o Senhor já me revelou, hein? Ih, rapaz, isso aí dá certo pra caramba. Para manipular pessoas não tem nada melhor do que dar uma de profeta e dizer: Deus já me mostrou, cuidado. Deus não vem para você para lançar sobre você acusação, para lançar sobre você condenação, para falar das coisas do passado, para ficar dizendo: você se lembra, ontem, ano passado, sei o que você fez no verão passado. Deus não vem para fazer esse tipo de coisa. Pelo contrário, Ele é aquele que, olhando para você, quando você se apresenta sem máscaras, quando você se apresenta de personalidade aberta por inteiro para Ele, Ele te batiza com o Espírito Santo. Sabe, Jesus não batiza com o Espírito Santo aquele que já jejuou pra caramba, orou pra caramba e agora está santo, santo, santo. Não. É aquele que se apresenta dizendo: Senhor, eis-me aqui com os meus defeitos, mas eu quero o Teu Espírito Santo, eu quero o batismo, eu quero estar mergulhado no Teu Espírito. Jesus concede pela graça. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.